A maioria das pessoas considera que exames de saúde são sempre benéficos, mas se eu afirmasse que após uma certa idade, alguns deles podem de fato representar um risco à sua vida. Embora possa parecer peculiar à realidade, é que nem todos os rastreamentos e testes são benignos. De fato, diversos exames frequentemente disponibilizados para idosos podem resultar em falsos positivos. Estresse supérfluo e práticas arriscadas. Isso não é alarmismo. É uma realidade que um número crescente de médicos está começando a reconhecer, especialmente ao tratar pacientes com mais de 70 anos. A medicina está reconhecendo uma nova realidade. Testes padronizados podem ser mais prejudiciais do que benéficos à medida que envelhecemos. Neste vídeo, analisaremos de maneira honesta e detalhada 5 exames de saúde específicos que os idosos devem evitar. Exames que até profissionais médicos experientes frequentemente evitam para si mesmos. Vamos examinar por como esses testes são frequentemente aconselhados, os perigos subjacentes que apresentam e as melhores alternativas que o mantêm informado sem expô-lo a riscos. Você merece um atendimento médico que considere sua idade, seu corpo e sua qualidade de vida. Se você é uma pessoa que valoriza a saúde, mas deseja evitar tratamentos excessivos, medicações desnecessárias ou a sobrecarga do sistema de saúde contemporâneo, este vídeo é destinado a você. Não estamos aqui para intimidá-lo. Estamos aqui para fortalecer você com conhecimento, confiança e uma compreensão mais clara dos fatores que sustentam sua saúde após os 70 anos. Iniciemos. Primeiro, armadilha da colonoscopia. A colonoscopia é amplamente reconhecida como o padrão ouro na prevenção do câncer coloretal. No entanto, após os 70 anos, especialmente em indivíduos assintomáticos ou sem histórico familiar, este exame pode de maneira insidiosa tornar-se mais detrimental do que benéfico. O que anteriormente era um monitoramento que preservava vidas aos 50 ou 60 anos, pode, a partir de determinado momento, converter-se em uma fonte de risco desnecessário, estresse e até hospitalização. Por que razão? Porque o procedimento em questão não é simples. O procedimento requer uma preparação intestinal abrangente, sedação e a introdução de um endoscópio em profundidade nos intestinos. Isso já é extenuante para um adulto jovem, mas para indivíduos mais velhos, os riscos aumentam consideravelmente. O processo de limpeza intestinal pode por si só induzir desidratação severa e desequilíbrios eletrolíticos, ambos perigosos para os idosos. Os sedativos administrados durante exame podem persistir por um período prolongado no organismo envelhecido, resultando em confusão, vertigem e elevando o risco de quedas. Entretanto, existe algo ainda mais alarmante. Numerosos idosos, particularmente aqueles com mais de 75 anos, são submetidos a intervenções cirúrgicas ou tratamentos de acompanhamento após a colonoscopia identificar pólipos diminutos. Pólipos que possivelmente nunca ocasionariam qualquer problema. Essas anomalias de crescimento lento normalmente requerem de 10 a 15 anos para evoluir para uma condição grave. Para uma pessoa de 70 ou 80 anos, esses anos podem não ter relevância significativa. Contudo, a descoberta provoca temor. Inicia uma sequência de procedimentos incluindo biópsias novas, colonoscopias e até ressecções parciais do intestino. Tudo em prol da prevenção. Entretanto, quando os riscos dessas intervenções ultrapassam os benefícios, a prevenção transforma-se em prejuízo. Apresento um exemplo que jamais esquecerei. Um amigo meu, George, de 82 anos, ativo e com a mente aguçada, foi persuadido a realizar uma colonoscopia de rotina, apesar de não apresentar nenhum problema digestivo. Durante a preparo, ele sofreu desidratação severa. Após o procedimento, estava atordoado. Ele caiu em casa naquela noite e fraturou o quadril. Esse exame singular resultou em meses de reabilitação, despesas médicas e estresse.
And guess what? A colonoscopia não revelou anomalias. Isso não se trata de atribuir blame aos médicos. Estão executando suas funções conforme o treinamento recebido, mas a medicina está em constante evolução e devemos acompanhar esse progresso. Se você possui mais de 70 anos e não demonstra sintomas, é totalmente justificável recusar uma colonoscopia. Atualmente existem testes de fezes não invasivos que são mais seguros, mas simples e eficazes para muitos. Consiste em avaliar o real cost físico-emocional e financeiro de submeter o corpo a algo que possivelmente não trará benefícios efetivos. Devemos cessar a suposição de que um maior número de exames sempre resulta em um cuidado superior, pois após os 70 anos, um cuidado aprimorado frequentemente implica em menos intervenções e decisões mais deliberadas. Você não está desconsiderando sua saúde ao ser prudente, você está respeitando-a. Em segundo lugar, o equívoco do exame anual com varredura corporal completa. Há algo sedutor na concepção de uma varredura corporal completa. Possuir um dispositivo que avalia sua condição de saúde de forma abrangente, identificando potenciais problemas antes de sua manifestação, parece uma abordagem prudente de prevenção, não é verdade? No entanto, para indivíduos acima de 70 anos, essa abordagem pode ser mais uma maldição do que uma bênção. Embora a intenção subjacente aos escaneamentos corporais completos pareça ser proativa, os resultados frequentemente geram um efeito dominó de temor, exames invasivos e até cirurgias desnecessárias que podem reduzir a expectativa de vida em vez de aumentá-la. Sejamos claros, tomografias CT e ressonâncias magnéticas de corpo inteiro não são ferramentas convencionais de triagem. São tecnologias avançadas, concebidas para identificar todas as anomalias, incluindo aquelas inofensivas, que não impactariam sua saúde ou longevidade. Essas descobertas incidentais podem se transformar em bombas relógio em sua mente. Um diminuto nódulo aqui, uma sombra ali, e de repente você se vê imerso em um ciclo incessante de consultas, biópsias e especialistas, tudo em busca de algo que talvez nunca tenha relevância. Por why isso se torna mais relevante após os 70 anos? Por why a corpo envelhecido não reage como anteriormente? Uma biópsia que antes seria considerada simples aos 45 anos, pode agora resultar em colapso pulmonar, infecção ou semanas de convalescença. Até atividades rotineiras como permanecer imóvel durante uma ressonância podem ser fisicamente extenuantes ou dolorosas para articulações mais envelhecidas. O impacto emocional é um tema raramente abordado. Indivíduos frequentemente suportam o fardo de se preocupar com o que poderia ser, em vez de apreciar a saúde que realmente possuem. Considere o caso de Beth, uma mulher de 78 anos que conhecia em um seminário sobre saúde para idosos. Ela era enérgica, caminhava diariamente e não apresentava queixas. No entanto, durante uma feira de saúde, uma clínica móvel disponibilizou um escaneamento corporal completo com desconto. Foi identificada uma pequena lesão no rim, tão diminuta que jamais provocou qualquer inconveniente e provavelmente nunca o fará. Entretanto, a termo lesão foi suficiente para incitar pânico. Em menos de 30 dias, ela foi submetida a uma cirurgia. O resultado: meses de convalescença, diminuição da vitalidade e complicações persistentes que nunca se extinguiram completamente. Tudo isso por algo que poderia ter permanecido em silêncio eternamente. No âmbito médico, isso é denominado sobrediagnóstico. Emocionalmente, é denominado medo infundado e financeiramente é oneroso. Exames de corpo inteiro raramente são cobertos por planos de saúde. A menos que exista uma justificativa evidente, muitos idosos acabam arcando com os custos de forma particular, acreditando que estão adquirindo serenidade, quando na realidade estão adquirindo um acesso a um system que possivelmente nunca cessará de avaliar. A responsabilidade nesta etapa da vida possui um significado distinto.
implica ter uma maior confiança em seu corpo. Significa ouvir how você se sente. Não se limita apenas ao que as máquinas comunicam. Isso implica reconhecer que nem toda sombra em uma imagem justifica sua energia ou temor. Se você continua assistindo a este vídeo e considera essas informações valiosas, comente o número 2 abaixo para que eu saiba que você está conosco. Se ainda não se inscreveu no channel, sugiro que o faça e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos permite prosseguir na produção de conteúdo de qualidade para informar e inspirar você. Agora prosseguiremos. Terceiro, o uso excessivo de testes de esforço cardíaco. Por décadas, o teste de esforço em esteira foi considerado o método padrão para a detecção de doenças cardíacas, especialmente em indivíduos mais velhos. A lógica é elementar, submeter o coração à pressão e observar sua reação. No entanto, após os 70 anos, essa lógica pode resultar em consequências adversas que muitos idosos só reconhecem quando já é tardio. O que anteriormente era uma ferramenta útil aos 50 ou início dos 60 anos, transforma-se em um procedimento duvidoso e por vezes arriscado com o envelhecimento. Qual é a razão? Testes de esforço cardíaco em idosos frequentemente culminam em resultados que os médicos denominam falsos positivos. Os resultados podem indicar a presença de um problema cardíaco, quando na realidade seu coração opera de maneira adequada. Esses resultados imprecisos ocorrem devido às mudanças naturais que ocorrem em nossos corpos com o envelhecimento, incluindo a rigidez arterial, a variabilidade da pressão arterial e as alterações nos padrões elétricos cardíacos. Nenhum desses fatores indica necessariamente uma patologia mais. O teste de esforço não possui esse discernimento. Ele apenas identifica uma anomalia, o que pode provocar uma cascata de temor e exames complementares. Este fluxo pode englobar angiogramas, cateterismos e, em determinados casos, até a inserção de stents ou cirurgias de revascularização do miocárdio. Todos os procedimentos apresentam riscos reais. Para os idosos, esses riscos são significativos. Estamos discutindo hemorragias, lesões renais, resultantes do contraste empregado e quedas perigosas na pressão arterial. À medida que as cirurgias se tornam mais desafiadoras, as complicações se proliferam. O que se inicia como um mero teste de esteira pode culminar em sua internação hospitalar, deixando-o a questionar how tudo ocorreu. Permita-me apresentar George, um motorista de ônibus aposentado de 74 anos. Ele não experimentava dor torácica, dispneia ou fadiga. Realizou apenas um exame físico de rotina, durante o qual seu médico, por precaução, requisitou um teste de esforço. O resultado foi limítrofe e, em seguida, foi encaminhado ao cardiologista. 3 semanas depois, foi realizada uma angioplastia para tratar uma obstrução assintomática. 1 mês após o procedimento, George contraiu uma infecção severa no local do catéter, necessitando de internação na UTI, e enfrentando 6 meses de idas e vindas do reabilitação. A sua qualidade de vida nunca mais retornou ao normal. Agora questione-se, foi proveitoso aquele teste de esteira? Atualmente, muitos dos principais especialistas em cardiologia e associações geriátricas desaconselham a realização de testes de esforço de rotina em idosos assintomáticos. De concur. Na ausência de sintomas como dor no peito, dispneia ou fadiga inexplicável, geralmente não há vantagem, mas sim um risco considerável, especialmente quando o objetivo não é a longevidade, mas a qualidade de vida. Do ponto de vista psicológico, a noção de examinar o coração é extremamente persuasiva. O coração aparenta ser o núcleo de nossa identidade. É o ritmo da existência. Portanto, desejamos assegurar sua saúde, mas é nesse ponto que a sabedoria se torna relevante. Envelhecer com saúde não implica perseguir cada potencial problema, mas sim ouvir o próprio corpo, preservar a independência e evitar intervenções médicas
que possam causar mais danos do que benefícios. Isso não implica que você deva desconsiderar a saúde do seu coração. Pelo contrário, em vez de apressar-se para a ana esteira do consultório, foque do que é fundamental. Atividades diárias, dieta balanceada, interações sociais e gerenciamento do estresse. Estas são as questões que verdadeiramente sustentam seu coração após os 70 anos. Nem máquinas, nem fios, nem exames realizados para indivíduos com metade de sua idade. O que mais necessitamos nesta etapa do vida é discernimento, a audácia de recusar algo apenas por sua disponibilidade. A sabedoria reside na compreensão de que nem todo exame is uma dádiva. Recusar um teste, PEUT em certas ocasiões, será a decisão mais afirmativa que você pode tomar na vida. Número 4. Os riscos das colonoscopias de rotina. Há algo perturbador na concepção do câncer de cólon. Ele frequentemente se manifesta sem avisos prévios e, quando os sintomas se tornam evidentes, pode parecer tardio para a intervenção. Por essa razão, durante muitos anos, as colonoscopias foram exaltadas como uma das ferramentas preventivas mais significativas do medicina contemporânea. Entretanto, esta é a realidade. O que muitos não sabem é que após uma determinada idade, especialmente após os 70 anos, os riscos da colonoscopia frequentemente superam os benefícios. Para alguns idosos, este exame pode resultar em mais prejuízo do que benefício. Iniciaremos com o próprio procedimento. Colonoscopias requerem sedação total e, para adultos mais velhos, anestesia implica riscos significativos. Com o envelhecimento, o fígado metaboliza fármacos de maneira mais lenta e o cérebro se torna mais suscetível aos efeitos dos sedativos. Portanto, pacientes mais idosos apresentam um risco elevado de desenvolver disfunção cognitiva pós-operatória, um termo técnico que se refere à confusão persistente, dificuldades de memória e nevoeiro mental que podem perdurar por semanas ou até meses após o procedimento. Subsequentemente, ocorre a preparação intestinal. Se você já se submeteu a uma colonoscopia, está ciente da necessidade de ingerir grandes quantidades de laxantes potentes para a purificação do sistema. No entanto, para os idosos, este processo pode resultar em desidratação e ser altamente desregulador. Ele desestabiliza os eletrólitos, compromete a função renal e pode resultar em exaustão física e emocional. Um erro pode resultar em tontura, desmaio ou até uma queda no banheiro durante a noite. Isso não é uma hipérbole. Quedas associadas ao preparo da colonoscopia são mais frequentes do que se supõe, especialmente entre idosos que residem sozinhos. Além disso, existe um aspecto que poucos abordam: o horizonte temporal do benefício. As colonoscopias são concebidas para identificar pólipos de crescimento lento que, ao longo de 10 a 15 anos, podem evoluir para câncer. Entretanto, se você já está na faixa etária de 70 anos e 80 anos e possui exames anteriores sem anomalias, a probabilidade de esses pólipos se desenvolverem em algo perigoso do tempo restante é extremamente reduzida. De fato, diversas associações médicas atualmente sustentam que o benefício potencial se torna menor, enquanto os riscos como hemorragias, perfurações e reações adversas a fármacos aumentam consideravelmente with a idade. Considere o caso de Aileen, uma professora aposentada de 78 anos. Ela realizou uma colonoscopia sem anomalias aos 68 anos e outra aos 73, mas aos 78 anos, seu médico recomendou apenas mais uma por precaução. She consented. Durante o procedimento, ocorreu uma perfuração acidental do seu cólon. Uma complicação infrequente, porém severa. Anne submeteu-se a uma cirurgia de emergência e permaneceu internada por quase um mês. Sobreviveu, mas nunca restabeleceu a mesma vitalidade e sua autonomia foi comprometida. Ela frequentemente menciona que desejaria ter recebido um aviso de que aquele exame talvez não justificasse o custo que pagou. Por que isso ocorre?
Em parte, trata-se de um hábito médico. Se algo funcionou a 50, deve continuar a funcionar a 75, correto. No entanto, o envelhecimento altera uma equação. O que anteriormente nos resguardava pode posteriormente nos sobrecarregar. O temor do câncer, embora legítimo, frequentemente faz com que as pessoas desconsiderem o que realmente é significativo nesta etapa da vida. Permaneça ativo, cognitivamente vigilante e emocionalmente equilibrado. Nenhum exame de rastreamento, por mais sofisticado que seja, justifica o comprometimento desses pilares em troca de um benefício marginal em longevidade. O que realmente importa nesta idade é estar atento aos sintomas que efetivamente surgem: perda de peso inexplicada, dor abdominal persistente ou sangue nas fezes. Nesses casos, a investigação é indubitavelmente imprescindível. No entanto, na falta de sintomas e com um histórico de exames normais, uma colonoscopia de rotina pode ser não apenas supérflua, mas também arriscada. É aqui que devemos reestabelecer nossa autonomia. Estar bem informado implica compreender os riscos e benefícios. Não se deve aceitar procedimentos apenas por serem convencionais. Seu corpo adquiriu o direito de ser tratado com consideração em vez de ser exposto a riscos que não oferecem um benefício proporcional. Se você continua assistindo este vídeo e considera essas informações valiosas, comente o número 4 abaixo para que eu saiba que você está conosco. Se ainda não se inscreveu, sugiro que se inscreva no channel e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Seu apoio nos permite prosseguir na produção de conteúdo de qualidade para informar e inspirar você. Agora prosseguiremos. Quinto, a utilização excessiva de testes de esforço cardíaco de rotina. As doenças cardíacas possuem características que as assemelham a uma bomba relógio. Você escuta relatos sobre indivíduos que aparentavam estar saudáveis em um dia e repentinamente desmaiaram do dia seguinte. Portanto, é compreensível desejar identificar qualquer problema o mais cedo possível. Portanto, os testes de esforço cardíaco realizados tanto em esteiras quanto com fármacos tornaram-se prevalentes especialmente entre indivíduos com mais de 70 anos. Entretanto, aqui se encontra a surpreendente verdade. Para muitos idosos, especialmente os assintomáticos, esses testes são mais prejudiciais do que benéficos. A concepção de um teste de esforço aparenta ser reconfortante. Você caminha na esteira, enquanto eles monitoram seu coração, e caso algo anômalo ocorra, agem prontamente. A realidade é, contudo, mais intrincada. A maioria das pessoas acima de 70 anos já demonstra alterações naturais do sistema cardiovascular. Reduzida rigidez arterial, presença de placas ou recuperação mais lenta após o exercício. Esses sinais frequentemente constituem parte do envelhecimento normal. No entanto, quando surgem em um teste de esforço, os médicos podem interpretá-los como indicadores de alerta, resultando em exames adicionais e até procedimentos desnecessários como angiogramas ou inserção de stents. É nesse ponto que as situações se tornam perigosas. Esses procedimentos de monitoramento não estão isentos de repercussões. Cateterismos podem resultar em hemorragias, acidentes vasculares cerebrais ou lesões renais, particularmente em idosos com vasos sanguíneos frágeis e função renal comprometida. Uma vez que se adentra esse ciclo, torna-se difícil desvincular-se. Um exame conduz a outro, seguido de mais um. E ao perceber, você passou por uma série de intervenções por uma condição que possivelmente nunca causou problemas reais. Considere o caso de Harold, um avô de 76 anos oriundo de Illinois. Ele se sentia saudável, caminhava diariamente, interagia com os netos sans dor torácica ou dispneia. Durante seu exame anual, o médico recomendou um teste de esforço apenas por precaução. O exame revelou uma leve anormalidade resultando em um cateterismo cardíaco, que identificou a presença de placa não obstrutiva. Apesar disso, montaram um estande. Após o procedimento,
Harold apresentou complicações devido aos anticoagulantes. Foi hospitalizado devido à hemorragia interna e permaneceu em recuperação durante os 3 meses subsequentes. Tudo isso por um exame desnecessário e por um problema que não era urgente. Por que isso ocorre? Em parte devido ao temor, medo de negligenciar algo, receio das consequências da inação. Nesta etapa do vida, está crucial priorizar a qualidade em detrimento da quantidade. Preserve energy independence and comfort, rather than pursuing issues that have yet to materialize. Numerosos cardiologistas respeitados atualmente desaconselham a realização de testes de esforço rotineiros em idosos assintomáticos. As evidências não corroboram essa prática. Esses testes não diminuem a incidência de ataques cardíacos nem a mortalidade. Para aqueles que não apresentam sinais ativos como desconforto torácico, dispneia, com esforço leve ou vertigens, esses procedimentos são não apenas desnecessários, mas potencialmente perigosos. O método mais eficaz é o tratamento fundamentado em sintomas. Se você observa alterações durante a prática de exercícios como fadiga comum, sensação de pressão ou palpitações, é aconselhável investigar. Entretanto, se você está se sentindo bem dormindo adequadamente e permanecendo ativo, seu corpo já está emitindo um sinal mais preciso do que qualquer dispositivo poderia. À medida que envelhecemos, devemos substituir a intervenção agressiva pela observação atenta. Não é uma questão de renunciar, mas de existir com discernimento. Não é necessário combater todas as enfermidades possíveis. É imperativo salvaguardar seu time, sua lucidez e sua dignidade. Considerações finais. Envelhecer não implica em tornar-se impotente. Na verdade, precisamente nesta etapa da vida que adquirimos a sabedoria necessária para questionar o sistema, desacelerar e indagar. Isso realmente me convém. Observe que em um mundo que exalta o excesso, mais exames, mais rastreamentos, mais medicamentos, por vezes escolha mais. A coragem reside em realizar menos. E não por descuido, mais por uma compreensão profunda per conhecer seu corpo, seus valores e seus objetivos nesta fase do vida. O cuidado com a saúde aos 70 anos e além não deve ser uma sequência de exames automatizados e práticas impessoais. A conversa deve abordar o que realmente é significativo para você, como deseja viver e quais riscos está genuinamente disposto a aceitar. Adhering blindly to protocols designed for younger bodies may deplete your energy, disrupt your peace of mind, and maybe shorten your lifespan. Não porque os médicos desejem o mal, mas porque foram formados em um sistema que frequentemente prioriza o diagnóstico de doenças em detrimento da promoção da saúde. Se este vídeo provocou uma reflexão ou proporcionou uma nova perspectiva sobre sua saúde, então cumpriu sua função. Recorde-se de que recusar determinados exames não implica desconsiderar sua saúde. Trata-se de ser intencional, de avaliar os benefícios em contraposição aos ônus e de reconhecer que nem todos os exames proporcionam clareza. Alguns conduzem diretamente ao labirinto do sobrediagnóstico, do ansiedade e do tratamento supérfluo. Portanto, assuma o controle e dialogue francamente com seu médico e indague se o exame possivelmente alterará o desfecho ou apenas a documentação. Considere seu tempo, sua energia e seu bem-estar, pois nesta fase do vida, esses elementos são valiosos. Você adquiriu o direito de viver segundo suas próprias condições, não sem temor, mas with plena consciência. Não excessivamente carregado de procedimentos, mais enriquecido pelo saber. E não se preparando incessantemente para a enfermidade, mas cultivando ativamente uma vida repleta de significado, alegria e conexão. Obrigado por sua presença hoje. Teríamos grande prazer em ouvir você. Por favor, deixe um comentário abaixo compartilhando algo que você aprendeu hoje e como planeja aplicá-lo em sua vida.
Suas ideias são valiosas para nós, portanto, não hesite em compartilhá-las. A leitura de seus comentários proporciona considerável motivação e encorajamento. Se você apreciou este vídeo e o considerou útil, curta, inscreva-se no canal e compartilhe. Seu apoio nos permite continuar produzindo conteúdo de qualidade para informar e inspirar você. Obrigado por assistir. Aguardamos sua presença no próximo vídeo.